Então vamos lá, pessoal. Essa questão aqui, ó, da UERJ, que foi o simulado de 2018, ela vem trazendo aqui o enunciado, ó. As suculentas cereus jamacaru, acho que é assim que se fala, e Euphorbia ingres, muitas vezes são confundidas entre si por apresentarem características morfológicas semelhantes, como a ausência de folhas e a presença de caule fotossintético, conforme ilustram as imagens. Beleza. Com que a gente olha essas imagens, a gente comprova, né, que realmente elas são similares. Beleza. E aqui, olha só o comando da questão. Ó. Essa semelhança morfológica é uma consequência do seguinte processo. Galera, deriva gênica não é esse caso. Porque a deriva gênica nada mais é quando ocorre alguma catástrofe em um ambiente e ocorre a morte de um grande número de uma determinada população. Se ocorre a morte desse número de indivíduos, tá? De um determinado número de indivíduos, isso pode fazer com que a porcentagem genética, tá? Da variabilidade genética possa diminuir, certo? Como a gente vê aqui, ó. Aqui nós tínhamos um grupo, mesma espécie, nós tínhamos um grupo que era verde e a outra marrom claro. E aí veio um pé, que é a catástrofe natural, e mata uma grande parte dos verdes. Sobra quem? Sobram os marronzinhos. Percebe que a porcentagem genética da população, né, ela sofre uma baixa? Então o que acontece? Isso é a irradiação. Desculpa, a deriva gênica, me perdoe. Tá? Isso aí é a deriva gênica. Ok? Então a questão não fala sobre essa perda genética. Tá bom? Vamos lá, seleção artificial aqui. A seleção artificial também não é, porque a questão não diz que o ser humano selecionou um desses indivíduos. Não houve seleção pelo ser humano. Então, se fosse apresentado aqui, houve uma seleção das características dessas plantas pelos seres humanos, opa, então isso poderia ser caracterizado como uma seleção artificial. Tá? Aí vem aqui, irradiação evolutiva. Irradiação evolutiva nada mais é que quando você tem uma população e essa população ela possa se isolar. Esse isolamento ele vai possibilitar o surgimento de mutações diferentes em cada grupo dessa mesma população. Tá? Então, uma população se divide, tá, em duas e ocorre aqui pressões ambientais diferentes, tá, em cada grupo. Quem tem aquela genética, tá, para se adaptar, né, aquela genética que consegue se adaptar a essas pressões ambientais, vai persistir. E isso vai gerar uma diferença entre as duas populações. E essas diferenças podem ser tão grandes, capaz de até mesmo gerar novas espécies. Ele não fala, tá? Ele não fala da relação aqui nesse texto com irradiação evolutiva, tá? Ele não deixa claro, não deixa nada claro isso. Mas, olha só, convergência adaptativa. Tá? A convergência adaptativa é quando ancestrais, tá, dessas duas diferentes espécies vivem em ambientes, no mesmo ambiente e sofrem as mesmas pressões. Ou seja, então, já que elas sofrem as mesmas pressões ambientais, o que vai acontecer? Elas podem apresentar características, né, os fenótipos similares. Olha só aqui, ó. Elas apresentam características morfológicas semelhantes, ó, como a ausência de folhas, ambas não possuem, e a presença de caule fotossintético. Então, o que acontece? Elas apresentam as mesmas características. Tá? Então, aí a gente caracteriza como convergência adaptativa. Ou seja, elas seguiram um processo evolutivo para o mesmo caminho, tá? Mas são espécies diferentes. Beleza?